Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor nosso Deus para cultuar esse Deus maravilhoso, adorar, louvar, engrandecer a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse Deus que já providenciou tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver aqui nessa terra, mas principalmente providenciou aquilo que é necessário para que nós possamos viver na eternidade através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar então? Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também queremos aproveitar esta oportunidade para manifestar ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, pelos livramentos, pelos recursos, mas principalmente a nossa gratidão pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos colocar nas Tuas mãos este culto, que seja o Teu Espírito Santo a dirigir, Pai, cada palavra, cada atividade, tudo aquilo que será feito para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Envolve este lar, esta pessoa que está participando conosco agora, que está ministrando junto conosco este culto ao Senhor, vai envolvendo com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, vai guardando esta casa, esta família, aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão trabalhando, aonde quer que esteja este familiar, esta pessoa querida, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, toma a direção de tudo, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, então vai nos preparando para que todos possamos participar dignamente da ceia do Senhor, para que tudo seja para glorificar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos aqui na mesma fé, na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez nessa ligação com Deus, né? Estamos aqui diante do trono da graça de Deus e nesse momento o Espírito Santo ele já se faz presente em nossas vidas, aí onde você está, aqui aonde está sendo ministrado este culto. A presença de Deus já está aí através do Espírito Santo, o Senhor Jesus já se faz presente, né? Então vamos agora nos ligar com o Senhor Jesus, vamos ligar com o Espírito Santo de Deus aí, para que Ele esteja aí nos dirigindo em todas as coisas, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos iniciar o culto fazendo um louvor ao Senhor. Qual é o louvor que nós iremos fazer a esse Deus maravilhoso aqui nesta manhã, esse culto que nós estamos prestando a Ele? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da harpa cristã. Hino 39 da harpa cristã, né? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu.
Mas que tão alvas são os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto teria amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos então à palavra de Deus nesse domingo, né? Nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 5, no versículo de número 12. Atos 5, versículo 12. Enquanto os irmãos vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda sabedoria aqui na sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da tua palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do meu coração, aquilo que eu quero falar, mas seja aquilo que o teu Espírito Santo quer trazer a cada coração, quer trazer à igreja nesta manhã. Então, meu Deus, seja uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração, os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Repetindo Atos 5, a partir do versículo de número 12. E a palavra do Senhor, ela começa dizendo assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes
ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados, né? Glória a Deus, que palavra aí maravilhosa, né? Manifestando o poder de Deus, como Deus ele começou a implantar a igreja, né? Então havia ali uma necessidade de que algo fosse feito para que a atenção das pessoas fosse despertadas, e era através dessa manifestação do poder de Deus, através da manifestação dos milagres, das curas, né? Dos demônios que eram ali expelidos, expulsos pelo poder de Deus, usando ali os apóstolos, né? Como seus instrumentos, né? Como vasos de Deus ali, para que essa obra ela fosse realizada. Tão importante a gente ver isso. O comportamento também da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha ali uma união muito grande, as pessoas estavam sempre ali assistindo umas às outras, né? Preocupadas com as necessidades umas das outras, de forma que ninguém tinha falta de nada, né? Então tinha alguém ali que tinha um filho que tinha uma dificuldade de aprendizagem em uma matéria, vamos aí trazer mais ou menos para os dias de hoje. De repente você está com seu filho lá e ele está com uma dificuldade muito grande na escola, na matéria de matemática, e se tinha ali um professor, alguém que entendesse bem de matemática, ia ali e atendia aquela necessidade. Tinha alguém que estava passando por algum problema de falta de alimentos, algum problema de falta de sustento, então a igreja ia lá e de alguma forma ajudava também aquela pessoa. Então havia ali também uma preocupação com o bem-estar de todos, de cuidar de todos, né? Era uma igreja realmente muito unida, né? Estavam unidos mesmo na presença do Senhor para fazer a obra de Deus ali, demonstrando amor não só com palavras, mas também demonstrando amor com atitudes, né? E ali o poder de Deus estava se manifestando de uma forma poderosa. Lembre-se, estavam ali implantando a igreja. Era preciso chamar a atenção que há poder no nome daquele que havia sido crucificado. E porque ele havia se crucificado, ele havia sido crucificado para a nossa própria salvação. Então precisava realmente ali, naquele momento, aquela manifestação tão grande de poder. Deus ainda se manifesta, né? E graças a Deus por isso, né? Com o poder nos dias de hoje, né? Mas a gente vê que naquele momento era necessário uma intensificação daquele poder. Era necessário que as pessoas tivessem uma fé inabalável e que não houvesse qualquer dúvida de que o Senhor Jesus estava operando ali no meio para a edificação da igreja. Mas ali diz realmente uma coisa muito interessante: eles se reuniam no pórtico de Salomão, no pórtico, na entrada do templo, uma das entradas do templo, que era chamada de pórtico de Salomão, e ali eles faziam ali a congregação, e ali eles buscavam a Deus, e ali eles faziam uma coisa muito importante, e isso sim era que firmava eles na fé. Ali era ensinada, era ministrada a palavra de Deus. Então o que fez aqueles homens, aquelas mulheres ficarem fortes, firmes, não foram os milagres, mas a palavra de Deus que estava sendo pregada ali. Os milagres ali atraíam aquelas pessoas e elas iam até lá, porque alguns estavam doentes, alguns estavam sendo atormentados por demônios, e quando chegavam lá eles eram libertos. Mas só que quando eles iam lá também, eles começavam a aprender a palavra de Deus, eles começavam a aprender quem foi Jesus, né? Quem é Jesus, né? Ele está aí. Quem é Jesus e o que ele fez por nós, o que ele já fez por mim, por você, por toda a humanidade, que foi morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna.
Então, olha como é importante essa pregação do Evangelho, a palavra sendo ministrada, porque isso fortaleceu. Porque muitos daqueles que foram agraciados por um milagre, que tiveram ali demônios expelidos, ou qualquer outra situação que não desse para resolver de uma forma natural, foi preciso ministrar o sobrenatural de Deus, muitos daqueles ali se afastaram, aqueles que não se firmaram na palavra, eles se afastaram, né? O vento levou tudo aquilo que aconteceu e aquelas pessoas acabaram se afastando de Deus e acabaram, né, não ficando na fé do Senhor Jesus. Mas aqueles que foram lá e buscaram na palavra, se reuniam ali naquela primeira igreja, né, naquele poste de Salomão, eles ficaram tão firmes que quando veio a perseguição, que muitos começaram a ser presos, outros foram martirizados, mesmo assim eles permaneceram firmes. Então é importante a gente entender essa importância da reunião, da congregação, de ouvir a palavra de Deus, como nós estamos aqui ouvindo hoje, para a nossa própria salvação, entender o que fez o Senhor Jesus, e não só entender uma vez, mas é preciso que estejamos sempre pregando, porque uma das características da natureza humana é o esquecimento. A pessoa tende a esquecer, tende a relaxar e começa a viver uma vida, né, como se Deus não existisse, ou começa a colocar, a legislar, né, a colocar na palavra de Deus coisas que lá não estão. Então é importantíssimo a questão de nós estarmos buscando a Deus em espírito e também buscando a Deus em verdade. É isso que aqui no começo nós podemos ver nessa palavra maravilhosa, Deus falando conosco, né? Deixa eu dar continuidade aqui. Glória a Deus, né? Aí no versículo 17, né? Diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, o que aconteceu? Por causa daquela pregação que as pessoas estavam ouvindo, vendo a questão de Jesus, né? A culpa que havia recaído ali também sobre o sacerdócio, né? Os principais do templo, os principais ali dos judeus, eles ficaram tomados de inveja. Primeiro que eles não tinham qualquer tipo de poder para curar ninguém, para curar nada, porque esse poder vem de Deus, Deus não deu a eles, aprove a Deus dar aos apóstolos, né? Ele dá a quem ele quer, o dom é de Deus. E ele não deu para eles esse poder. E outra que eles estavam pregando de uma forma muito corajosa e mostrando a verdade, que Jesus havia sido crucificado pelos próprios judeus, né, que usaram ali os romanos para fazerem essa crucificação. E eles pregavam isso abertamente, de forma destemida, claramente, mostrando pela palavra que Jesus é o Salvador, e isso ficava bem claro, porque o Espírito Santo estava atuando, como está atuando aqui hoje, no coração daquele povo, está atuando hoje aqui no nosso coração também, mostrando essas verdades para eles. Então eles estavam vendo a verdade sendo revelada, e eles não gostaram nem um pouco disso, e foram lá e prenderam os apóstolos. Então, perseguição da igreja, irmãos, ela já vem desde lá do Senhor Jesus, né? E ela continua até os dias de hoje, né? Nós sabemos que está acontecendo essa perseguição. Então, toda vez que a igreja ela confrontar com o pecado desse mundo, confrontar esse sistema que é corrompido, né? É corrompido pela própria natureza humana, a natureza promíscua, decadente do homem, toda vez que houver um confronto, a igreja ela vai sofrer a perseguição, né? Nós já sabemos que estamos sofrendo a perseguição, eles usam todos os meios, recursos ali para vir perseguir a igreja. Então, é necessário que a igreja esteja preparada para isso, porque a pessoa que estiver firmada nas coisas desse mundo, nos poderes desse mundo, na riqueza, né? No consumismo, ela vai ter uma dificuldade muito grande para rejeitar estas coisas e ficar com Jesus. No momento que ela for confrontada, ela terá uma dificuldade muito grande.
Então, olha que já temos essas dificuldades. Tem pessoas que hoje têm vergonha de assumirem o Senhor Jesus. Tem pessoas que não vão para a igreja com medo daquilo que os outros vão pensar sobre ela. Tem pessoas que não assumem a ser cristãs com medo do que a sociedade vai pensar sobre ela, né? Então, eu sou uma pessoa muito culta, né? Sou uma pessoa aí que tem o meu mestrado, meu doutorado, pós-doutorado e aquilo outro mais, e eu vou dizer agora que eu sou cristão, né? Não dá. Então, a pessoa ela prefere, como muitos preferiram naquela época, e hoje muitos preferem também, mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As pessoas buscam essa glória dos homens, que é uma coisa passageira. A gente está aqui 50, 60, 70, 80, 100, alguns passam um pouquinho de 100 e não mais do que isso, anos aqui nessa vida, né? Mas para com Deus nós temos uma eternidade infinita. Será que vale a pena trocar? Será que vale a pena negar o Salvador, negar aquilo que Deus nos deu graciosamente por causa das coisas desse mundo, né? E nós vamos ver a postura dos apóstolos quando eles são presos. Olha, a coisa ficou séria, né? Naquela época, a prisão poderia ser por alguns dias, poderia ser para sempre e poderia até ocasionar ali uma pena capital, uma pena de morte. E eles estavam ali sujeitos a todas essas coisas. Como será que os nossos irmãos da igreja primitiva reagiram ali, né? Então, vamos ver como é que eles estão reagindo, porque estão sendo punidos porque Deus estava intervindo no ministério deles, Deus estava operando no ministério deles. Como é que eles reagiram a essa situação? Antes do versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote, e com que eles estavam, convocaram o sinédrio e logo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Então Deus, ele está dando todos os sinais. Ele envia um anjo e retira de lá os seus servos, mas sem arrombar a porta, né, sem quebrar nada, sem molestar os guardas, de uma forma sobrenatural. Estavam todos os guardas ali no seu turno, no seu posto, ninguém dormiu. O que aconteceu, né? Era a manifestação do poder de Deus. Mas quando a pessoa ela está embriagada pelo orgulho, quando a pessoa ela está embriagada pelo poder, pela ganância, o poder de Deus é sufocado, ela não consegue enxergar. Por isso que você muitas vezes vai falar da palavra de Deus, vai falar de Jesus para as pessoas e elas ficam aborrecidas. E elas se sentem ali agredidas. Por quê? Porque elas estão ali completamente envolvidas em trevas. E a palavra de Deus é bem clara. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Então, quando a luz vem, ela manifesta a estas pessoas a sua real situação, como elas se encontram, mas elas não querem ver isso. Elas querem permanecer naquela situação. Elas querem ali manter aquela posição de orgulho, de poder, né, de ganância, muitas vezes fazendo coisas, né, que não são lícitas, né, para manter esse status. E quando elas são confrontadas, elas se sentem profundamente ameaçadas, amedrontadas, porque elas não querem perder isso. Elas não querem saber de Jesus, porque elas escolheram para si esse mesmo destino. Algumas, com o tempo, confrontando com a palavra, vão realmente, né, e graças a Deus por isso, mudar, e vão se converter, e vão ser salvas, e glória a Deus por isso. Outras não. Aliás, muitas não. Muitas irão preferir a glória dos homens, as coisas aqui dessa terra. Estão fincadas.
E essa era a situação, porque embora eles estivessem ali espantados com tudo que estava acontecendo, não houve ali uma mudança de proceder naqueles homens, mesmo com toda evidência. Ora, os guardas estavam nos postos, não foram arrombadas portas, nada aconteceu que justificasse como aqueles homens saíram de lá, mas eles saíram, e mesmo assim isso não é o suficiente, os milagres não foram suficientes, aqueles homens ali saindo da prisão não foram suficientes. Por quê? Porque eles estavam cegos. A pior cegueira que tem não é física, que a física você pode se adaptar, inclusive hoje muitas tecnologias, né? Nós temos aí a tecnologia digital, a pessoa pode ler em braille, a pessoa tem programas de computadores que facilitam a leitura através de áudio, né? Então tem acesso a caminhos que estão bem sinalizados, né? Existe toda uma educação para a pessoa que tem aí uma cegueira total, ou ela tem alguma cegueira parcial, uma deficiência visual, né? Então elas conseguem de alguma forma enxergar, né? Então mesmo a pessoa que é totalmente incapaz de ver, cega naturalmente, ela pode enxergar através da tecnologia. A tecnologia permite isso para ela. Mas o cego espiritual, ele não consegue enxergar nada. Ele enxerga fisicamente, mas ele não consegue entender as coisas de Deus. Ele não consegue entender o mundo invisível que o cerca, que muitas vezes está manipulando ele, está sugando as suas forças, está estimulando ele a fazer coisas que se opõem a Deus. É essa a grande verdade, é essa a cegueira espiritual. Então muitos vão lá e vivem na idolatria, e vivem na consulta de espíritos enganadores, espíritos malignos que estão ali realmente para destruir. A palavra de Deus diz bem claro que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, né? Está lá em o Evangelho de João 10:10. Mas Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. O que é essa vida com abundância? É uma vida na presença de Deus, tá, irmãos? Cuidado com os desvios, né? Tem gente que, vida com abundância, vai chover dinheiro na sua casa, você vai abrir a torneira, vai sair água em ouro, né? Cuidado, irmãos. Tem muita gente aí fazendo esse evangelho barato, que não transforma ninguém e não salva ninguém, porque só quem tem poder para salvar é o Senhor Jesus. E vida com abundância é vida cheia da presença de Deus, vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então é importante entender, e é isso que os apóstolos estavam pregando. Eles não estavam pregando riqueza, eles não estavam pregando que você era obrigado a ser feliz, que você nunca ia ficar doente, que o seu mundo seria um eterno mar de rosa. Muito pelo contrário, eles já tinham recebido instruções do Senhor Jesus e instruções do Espírito Santo que todos aqueles que servissem Jesus fervorosamente iriam ter problemas na sua vida, iriam ter perseguições, iriam ter lutas, né? E também estavam sabendo que Jesus iria estar com eles até o final destas lutas. Então é importante a gente saber que quando você passa por uma situação adversa aqui nessa terra, um problema ali conjugal, um problema familiar, um problema do seu trabalho, financeiro, seja qual for a área, né? Saúde, você está passando por coisas que são consequências da natureza decaída do próprio homem, foram coisas que foram geradas pelo próprio homem, e que nós vamos ter que passar por estas coisas aqui, porque nós estamos na terra, mas que nós não passaremos sozinhos, que Jesus estará nos consolando, que Jesus estará cuidando de nós, que Jesus estará nos dando vitória, e a vitória maior, que é conseguir atravessar por todo esse deserto que nós estamos aqui, esse deserto espiritual que é esse mundo que nós vivemos, para chegar até a terra prometida, o paraíso eterno juntamente com o Senhor Jesus. E dentro desse deserto nós temos os oásis, que é o quê? É a presença de Deus, é a igreja, é a congregação, é estar aqui nos enchendo do Espírito Santo, e é isso que nos dá condições de continuarmos na nossa peregrinação. Então é importantíssimo a gente entender essas coisas. Então os apóstolos ficavam falando dessas coisas, explicando sobre o reino de Deus, da importância, né, da questão da legalidade, da necessidade que tinha
que o Senhor Jesus, ele fosse martirizado, ele fosse crucificado, para que nós pudéssemos ter a nossa vida eterna. Vamos no versículo 25 agora, né? Bom, neste inteirinho, alguém chegou a eles e comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, a preocupação deles, quando eles saíram daquela prisão, foi justamente ensinar as pessoas. Eles continuaram ensinando o Evangelho, eles continuaram falando do Senhor Jesus. Eles não se preocuparam em pegar um passaporte, um voo, fugir, mudar a identidade, né? Nada disso, né? Trazendo aqui para os tempos de hoje, né? Eles não se preocuparam nada disso. Eles foram fazer a obra de Deus, continuaram pregando o Evangelho. Não tinha sentido para eles fazer outras coisas. Eles não estavam preocupados com a vida deles, eles estavam preocupados em agradar a Deus. E quando a pessoa ela se converte, ela começa a ter outras prioridades. Quando nós estamos ali no mundo sem Jesus, as nossas prioridades são somente saciar as nossas vontades, nossos desejos, né? Correr atrás dos nossos projetos pessoais, nossos planos. Mas quando nós encontramos o Senhor Jesus, quando Ele nos encontra, melhor dizendo, né? Porque a obra dele, é Ele que nos encontra, é Ele que nos escolhe. Quando Ele nos encontra, quando Ele nos elege, Ele nos escolhe, né? Nós somos os escolhidos. Então há uma mudança nessa situação. Por quê? Não é que você deixe de ter projetos, planos, né? De ter desejos, vontades. Claro, nós somos humanos e continuamos tendo isso. Mas isso não passa a ser mais o principal. O principal é estar na presença de Deus. O principal é que esses desejos, esses planos, esses projetos estejam aprovados por Deus, e a gente quer viver uma vida aprovada. Será que isso que eu estou fazendo Deus está aprovando? Será que Deus ele está nesse negócio? Então nós começamos a nos confrontar com a palavra do Senhor. Isso é importante, esse confronto, né? Faça esse confronto. Se você ainda não está fazendo, faça, né? Será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus? Será que é esse o propósito de Deus para a minha vida, né? Então eles tinham um propósito, tá? Nós precisamos ter como igreja propósito. Nós não podemos ser o 007, o James Bond, né, da fé. Ninguém sabe que você é cristão, né? Aonde você trabalha, ninguém sabe que você é cristão no clube que você frequenta, no meio social em que você está inserido. Que é isso? Não pode, né? Você tem que assumir a sua fé. Como você vai pregar o Evangelho? Como você vai falar de Jesus se você não assume a sua fé? Se você não fala desse Jesus maravilhoso, do que Ele fez na sua vida? Então é importante realmente nós termos essa posição de falar publicamente, né, do nosso amor pelo Senhor Jesus, do nosso respeito pelo Senhor Jesus, e da nossa dedicação a Ele. E por que nós fazemos isso para Ele? Porque Ele fez por nós primeiro aquela obra lá na cruz, aquele perdão incondicional. Gente, sabe o que é perdão incondicional? É perdão daqueles pecados que nós fizemos no passado, é perdão pelos pecados que nós ainda cometemos no presente, e é perdão pelos pecados que ainda iremos nós cometer no futuro. Olha só que coisa maravilhosa que Ele fez por nós. Então você imagina Pedro lá, o João, os apóstolos falando essas coisas maravilosas, aquilo ali ardendo o coração daquele povo, como pode estar ardendo o seu coração nesse momento, né? E eles tendo a vontade ali ardente de estar na presença do Senhor Jesus, de serem salvos, de estar ali meditando na palavra, aprendendo da palavra, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Olha como isso tem um poder de transformação tão grande na vida das pessoas. E eles insistiam na pregação porque eles sabiam disso. O Espírito Santo estava sobre eles, né? Como está sobre nós aqui. Como é importante a pregação, como é importante a meditação na palavra de Deus para que nós possamos crescer espiritualmente. E Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele é um livro histórico, né? Você tem os livros históricos do Antigo Testamento, né? Tem o Samuel, tem Reis, tem Crônica, né? E nós temos também um livro histórico aqui no Novo Testamento, que é o livro de Atos, que relata a trajetória da igreja, né?
E aqui é o comecinho, como que a igreja começa a se instalar e ela vai sendo fundamentada na palavra. Os milagres foram usados para dizer que ali estava o poder de Deus, mas o que estava trazendo luz àquele povo era a pregação da palavra do Senhor, como está trazendo luz aqui hoje, né? Através de várias igrejas, né? Vários ministérios, vários irmãos que estão pregando a palavra do Senhor por toda essa terra. Como é importante que você seja um desses irmãos, dessas irmãs que estão levando essa palavra, que estão pregando essa palavra. Não precisa estar pregando com a igreja, com a congregação, para um monte de pessoas. Você pode pregar para o seu vizinho, para a pessoa que você encontra no elevador, na loja, e surge aquela conversa, né? E ali Deus ele abre uma oportunidade, ele abre uma porta para que você possa ministrar a palavra nesse momento, né? Você sentiu, Deus ardeu o teu coração, é para falar para essa pessoa, não se acanhe não, vai lá e ministre, uma coisa simples, uma coisa sincera, uma coisa verdadeira, mas que pode transformar a vida daquela pessoa no nome do Senhor Jesus. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Nós vamos no versículo 30, e diz assim, aí começou eles a dar justificativa, Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste. Olha só a intrepidez, né? Pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então ali a intrepidez total, eles falam, vocês mataram, vocês colocaram na cruz o Senhor da glória, o Salvador, aquele que Deus enviou para a nossa salvação, e ele foi exaltado, ele foi colocado como principal. Essa é a posição que Jesus hoje alcança. Todo mundo está hoje subordinado ao Senhor Jesus. Nada é feito debaixo da terra, na terra ou lá nos céus, sem o consentimento do Senhor Jesus, porque aprove a Deus que assim fosse. Então, não adianta, ninguém chega diretamente diante de Deus, só tem uma forma de chegar diante de Deus, é através do Senhor Jesus, o Deus Filho. Como é importante a gente entender essas coisas, para que a gente entenda como funciona, né? O mundo espiritual, como funciona o reino de Deus, né? Então essa submissão é importante, porque da onde vem a afronta a Deus hoje é justamente na negação do Senhor Jesus, porque quem nega o Filho também está negando ao Pai. Por isso que existe aí muitas congregações, né? Muitas religiões que se dizem aí cristãs, né? Ou se dizem aí seguidores do Deus vivo, mas negam ao Senhor Jesus. Ora, se está negando ao Senhor Jesus, realmente não está seguindo a palavra de Deus, não está seguindo os ensinamentos de Deus, não está seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus, porque não tem como negar essa deidade, né? Esse Jesus que está colocado hoje como principal sobre todo a terra, sobre o céu e tudo aquilo também que está debaixo da terra. Tudo isso está subordinado hoje ao Senhor Jesus. Então é importante a gente ter essa noção. Então os apóstolos estavam mostrando isso, mostrando sem temor nenhum, dizendo para aqueles homens abertamente que eles eram responsáveis por isso. E olha, eles não estavam dizendo que eles estavam condenados não, tá? Eles dizer, como muitos aí sem sabedoria ficam falando sem saber do que estão falando, né? Vocês vão para o inferno, não tem mais salvação para vocês, que é isso, né? Quem decide quem vai para o inferno ou para o céu é o próprio Deus, é o Senhor Jesus, não somos nós. Enquanto a pessoa estiver aqui nessa terra, ela pode ser a pior pessoa dessa terra, mas se ela se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela será salva. Então, gostaria de falar para essa pessoa aí, talvez você se ache aí indigno, talvez você seja realmente, talvez você se ache pior das pessoas, tenha cometido as piores coisas, talvez seja verdade, e talvez você ache que não há salvação para você. Isso não é verdade. Há salvação para você.
não é porque eu quero, não é porque a igreja quer, é porque o Senhor Jesus, Ele pagou o preço por você. Não fomos nós que pagamos. Nós não temos o direito de fechar a porta do reino de Deus para você. Que quem abriu a porta para você foi o mesmo que abriu para nós. E Ele quer te receber. A única coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão de todo o seu coração, de abandonar os seus pecados, de se arrepender deles e confessar o Senhor Jesus e receber Ele como Senhor e Salvador, crendo que Ele tem o poder para perdoar os seus pecados. É só isso que você precisa fazer. Você entendeu? Mais nada. Se você consegue entender essa complexidade, mas ao mesmo tempo essa simplicidade, você será salvo. Porque é através dessa alternância, né? Dessa dualidade, da complexidade e a simplicidade do Evangelho, é que você é salvo, porque isso não vem de uma compreensão, seria impossível uma compreensão humana para isso. Por isso que muitos doutores, mestrados aí e tal, batem cabeça e não conseguem entender, porque isso não vem da nossa vontade humana, isso vem do poder de Deus. O poder que nos convence para a salvação não é um poder natural, mas é um poder sobrenatural, é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus que vem sobre as nossas vidas para que nós possamos então obter, através do Senhor Jesus, essa graça, essa salvação. Então, não importa quem você seja, não importa o que você fez, há salvação para você no Senhor Jesus. Você crê? Se você crê, fale com Ele, confesse seus pecados, creia que Ele tem poder para perdoá-lo e passe a segui-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Confessa e deixa. Seguindo aqui, depois que eles estavam ali muito zangados, né? E queriam realmente até acabar com os apóstolos, eles estavam ali, eles ficaram ali realmente enfurecidos. Vamos ver aqui no versículo 33 o que aconteceu, pois aqui ficou quente, pessoal. Os homens estavam ali botando fogo pelo nariz. Versículo 33, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se o sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Primeira coisa, Gamaliel tem um conselho, sabe, ele é usado por Deus, aí, a gente vai ver aí, e ele mostra uma coisa interessante para a gente. Quando está havendo um confronto entre duas partes, e que o acordo parece muito difícil, né? E que pode haver até coisas piores acontecendo naquele momento, a melhor coisa é isolar e ir para conversar com aquela parte que está querendo fazer alguma loucura, né? Em particular, porque não daria para conversar junto com a outra pessoa. Então, às vezes a gente deixa o problema crescer porque não tem sabedoria para resolvê-lo. Isola o problema. Tem problemas que precisam ser isolados e cuidados em particular, né? Então, cuidado, você às vezes quer resolver as coisas de uma forma estabanada, sem pensar, e não isola o problema, e aquele problema começa a aumentar, e aí a coisa desanda de vez. Primeira coisa, ora Deus, isola. É só aqui que está com problema? Vamos cuidar só deste problema, tá? Pega a visão aí que Deus está mostrando para você sobre isso. Só esse problema aqui. É aqui que está o problema. Eu não preciso espalhar, eu não preciso botar isso no megafone, vou cuidar do problema, vou cuidar da situação. Para que eu vou arrumar mais problemas para mim? Para que eu vou criar uma confusão ainda maior do que já está? Então, Gamaliel, ele vai lá e pede para tirar ali os apóstolos distantes para conversar ali com seus pares. E diz assim no versículo 35, Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando-se ele alguma coisa, do qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Deixa eu aqui. E deram em nada.
Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e tanto quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então olha só que coisa interessante, como esse Gamaliel ele foi usado por Deus, não só para aquela situação, mas para toda a humanidade, para todo o cristão. Por que ele está falando isso? Porque se, assim como ele mostrou aqueles exemplos, Teudas, né, e Judas, que fizeram aquele movimento lá, dizendo que eram enviados de Deus e tal, e não deu em nada, né, fracassaram, Jesus ele falou, se isso for de Deus, vai para frente, mas se não for, não vai dar em nada também. E hoje nós estamos vendo aí o cristianismo, ele foi espalhado por todo mundo, ele mudou as épocas, ele dividiu os tempos, ele mudou os costumes, né? Os costumes aqueles perversos, a perversidade, né? As famílias desestruturadas, tantas coisas maléficas que eram praticadas. Se a gente pesquisar na história, a gente vê como era o comportamento da sociedade sem Jesus, antes do cristianismo, e como passou a ser depois do cristianismo, e como isso foi se modificando com os tempos, né? A gente vai ver que obra maravilhosa que o Senhor Jesus está fazendo aqui nessa terra, né? Como ele veio transformando todas as coisas. Então ele falou, se essa obra é de Deus, nós não podemos lutar contra Deus. E muita gente acha que pode, né? E muita gente quebrou a cara, porque estava lutando contra Deus. Então a gente já viu aí guerras mundiais, em que pessoas quiseram lutar contra Deus, e que pessoas tentaram realmente apagar o nome de Deus, e tentam até hoje, né, regimes que estão aí, de alguma forma, tentando de todas as formas apagar o nome de Deus, e eles um dia vão conseguir se reunir de tal forma para apagar o nome de Deus, e vão lutar de todas as formas, e vão fracassar. Com todo o poder que vão conseguir, com todo o domínio que vão conseguir, vão fazer um sistema mundial aí, implacável para perseguir todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, e vão fracassar. Essa é a verdade, e é isso que a palavra de Deus revela para nós, e é isso que vai acontecer para aqueles que creem como eu. A gente sabe que isso vai acontecer porque já está acontecendo. A gente já sabe que isso vai acontecer e já está acontecendo. E isso leva a nossa fé, porque assim como aquilo que Gamaliel falou, então essa obra de Deus, porque ela permaneceu, ela cresceu, ela prosperou, e ela está entranhada em toda a terra, não só no Ocidente, mas também no Oriente, em toda a terra. Esta obra está crescendo, ela está se multiplicando. Olha como isso é importante, né? Então, todos os dias, aqueles homens continuavam a fazer a obra de Deus. A gente vai fechar essa palavra aqui falando sobre isso. Então, o que vai acontecer? Foram presos, soltaram, foram pregar, prenderam de novo. O que vai acontecer? 40, chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus. Não podiam mais falar de Jesus. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Quer dizer, não parou. A obra continua, já saíram de lá, foram açoitados e ficaram maravilhados, né? Alegres, puxa vida, que bom que nós sofremos por causa da nossa fé. Porque se nós tivéssemos sofrido porque éramos marginais, porque estavam roubando alguém, porque éramos corruptos, mentirosos, promíscuos, é justo que a gente sofresse por causa disso. Mas nós sofremos porque estamos servindo o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Que bom que nós sofremos por isso.
Que bom que nós estamos sendo perseguidos por isso. Isso é sinal que nós estamos no caminho certo. Então vamos lá, vamos João, vamos Pedro, vamos pregar o Evangelho, vamos continuar falando de Jesus para as pessoas. E olha no que deu, irmãos. Esses homens foram martirizados, exceção de João, que foi por exílio, mas todos os apóstolos foram martirizados, tiveram mortes ali terríveis, e confessando a Jesus. E não só eles, muitos discípulos, até hoje, morrendo aí por causa da fé do Senhor Jesus, em cortinas de ferro, em nações que dizem que lutam pelos mais desmerecidos, pelos mais carentes, e que perseguem e que executam aqueles que têm a fé no Senhor Jesus. Até hoje continua essa perseguição, mas o reino de Deus, ele prevalece, está prevalecendo hoje, vai prevalecer amanhã e para tudo sempre, porque quem estabeleceu esse reino é o Deus Todo-Poderoso, e esse reino, ele vive no coração de todo aquele que crê. Você que crê, saiba que ele está dentro de você, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. E você que ainda não crê, saiba que ele quer fazer morada em você. Se você está ouvindo esta palavra, é porque Deus, ele tem um propósito aí na sua vida. Só que tem uma coisa, Deus não é invasor, o Espírito Santo não é invasor. Você tem que declarar que quer ele na sua vida. Você tem que se arrepender dos seus pecados. E você tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, crendo que ele tem o poder para perdoar os seus pecados. Que maravilha, Que Deus maravilhoso, como é bom servir esse Deus e saber que ele está aí cuidando de todos nós. Então, que essa palavra, ela tenha trazido luz ao seu coração, esperança, para você que está aí cansado nessa luta, nessa peregrinação, que ela tenha trazido esperança no seu coração. Para você que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ela tenha trazido fé a ponto de você agora querer servir o Senhor Jesus, ser salvo por ele, Você que está aí afastado, que se desviou, venha se reconciliar. Você sabe o que vai acontecer se você continuar nessa situação, não precisa ninguém falar com você, tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você. Então venha, se reconcilie, é tempo de servir a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida e você vai ver quantas coisas maravilhosas Ele irá fazer por você. Eu quero agora passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha colocar aí aquilo que Deus está aí dizendo ao seu coração, está orientando, e compartilhar com a igreja aquilo que Deus está compartilhando no seu coração, aquilo que Deus está dando luz ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, então, um bom dia mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Amém. Amém, pastor Eládio. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Então vamos lá. O que eu queria só falar é o seguinte: no versículo 28, é realçar, É realçar. Vamos lá, no versículo 17, ele fala assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Então aqui, o primeiro ponto que nós vemos é isso, porque aqueles homens, eles já estavam completamente contaminados pelo poder, eles não tinham mais o coração sensível a Deus, e eles não queriam realmente ou não queria que o Messias viesse, ou então queriam que o Messias prometido no Antigo Testamento era o Messias que eles queriam, Então, como dizem algumas pessoas, não, eu acredito em Deus, não sei o que lá, mas o Deus do meu jeito. Ou seja, o Deus que não te condena quando você faz as coisas erradas, o Deus que não chama atenção, é o Deus que você põe de castigo, deixa para lá 6 meses, depois volta. Então, aqueles homens, isso refletia também a questão para não me afastar muito,
a questão da salvação pelas obras. Eles entendiam que, cumprindo a lei, acrescentando coisas à lei, poderiam alcançar, salvar sem Jesus, o que é impossível. Então, isso reflete o estado de espírito daqueles homens. Eles eram sacerdotes, mas estavam completamente ligados às coisas terrenas, não eram mais homens espirituais, sensíveis a Deus e com o coração voltado a Deus. E isso se corrobora no versículo 28, quando eles falam assim: tanto que quando veio Jesus, eles mataram. Aí ele fala, o sumo sacerdote interrogou-os dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no nome de Jesus, porque eles sabiam que ele era o Messias, mas mesmo assim negaram. Lógico, isso estava tudo no plano de Deus. Deus não foi pego de surpresa, aconteceu isso imprevisto, não, tudo isso Deus já sabia de antemão. Mas para estender a salvação aos gentios, foi necessário que Jesus fosse rejeitado pelos seus. Então, eles falam aqui assim, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, ou seja, o negócio disseminava. Por quê? Porque o Espírito Santo estava naqueles homens. E vinha: e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens, desse homem. Ou seja, eles sabiam o que eles tinham feito. Eles sabiam. Muito bem. E a resposta no 29 foi o máximo, quando Pedro responderam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ou seja, façam o que quiserem, nós vamos continuar. E, por fim, o que falou lá o Gamaliel, fundamental, que o senhor também passou e falou: olha, se isso for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, não vai prosperar. E prosperou. O que ocorre? Muito, como o senhor falou, muitas vezes, o senhor falou no início, nós podemos extrair daí uma breve lição, e como o senhor falou, nós podemos pedir tudo o que nós quisermos a Deus. Mas será que tudo que nós pedimos a Deus é lícito pedir? É o que Deus tem para nós? Deus, com a sua onisciência, não sabe o que é melhor para nós? Então, precisamos entender a soberania de Deus sobre nossas vidas, precisamos entender que muitos dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, dos nossos entendimentos, estão contaminados pelo pecado, e com isso nos tornamos também rebeldes, que nem aquele judeu. Mas podemos ter a certeza que a comunhão com Deus significa a paz perdida lá no Antigo Testamento com o pecado de Adão. Por isso que eles tinham essa alegria, esse ímpeto, como o senhor falou, por isso que eles, excetuando João, todos morreram com uma morte horrorosa. E vem no 42 para finalizar dizendo: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Por quê? Não só porque eles estiveram com ele, mas também porque veio o Espírito Santo e encerrou o ministério terreno de Cristo, e veio então o Espírito Santo, o Consolador, que os animava e reforçava a crença dele, que confirmava, que testificava a fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por nós, para que nós tivéssemos salvação e eternidade como filhos adotivos do Deus Altíssimo. Então, era o que eu tinha a falar, pastor Hilário. Eu submeto aí as minhas considerações, as suas apreciações, e que Deus continue abençoando ao senhor, ao seu ministério e a tudo que aprouve a ele,
que o Senhor cuidasse. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Obrigado aí, irmão. Que Deus também continue abençoando o irmão aí nas palavras, nas orientações, que sempre vem de uma forma objetiva, né? Para que a igreja ela possa ter subsídio durante a semana, na hora que tiver que reagir às situações dessa terra, né? Situações desse mundo. É muito importante isso, né? A gente está na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, porque nós aprendemos como reagir nessa terra. Então, existem situações que acontecem e que muitas vezes a pessoa ela pode ser tentada a reagir de uma forma que Deus não se agrada. Então, a gente vem ao culto, a gente ouve a palavra do Senhor e a gente lembra, puxa, eu ouvi isso naquele dia na igreja, né? E não é assim que eu tenho que reagir, é assim que eu tenho que me comportar. Muito importante, então, a congregação, o estar na presença de Deus, né? A gente está ali aprendendo, sendo admoestado, né? A palavra do Senhor, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos dar condições de viver nessa terra. E nós agora vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor para participar com discernimento. Aquela pessoa que tem o discernimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aquela pessoa que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquela pessoa que já está batizada e que está congregando. Então, para participar de uma forma digna, para participar com confiança, com alegria, tá? Então, a gente vai passar essas instruções aqui, dentro da palavra de Deus, para que você até possa acompanhar conosco, para que você entenda isso direitinho. Então, eu convido, vai ser rápido, tá, irmãos? Você abrir a sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de 26. E diz assim: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então é importante a gente, na hora que está participando da Santa Ceia, né, estar ciente de que é um momento solene, é um momento de grande reverência e momento de muita alegria. Então, se você não está nestes requisitos que nós já falamos aqui, você ainda tem dúvidas, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda está caminhando, você ainda não foi batizado, né? Você não assumiu publicamente o seu compromisso com o Senhor Jesus e com Deus, você ainda não congrega em uma igreja, né? Você não está congregado, então é melhor que você não participe. Não participe do pão e do suco de uva. Participe aqui conosco da oração, né? Entra no Espírito conosco aqui, Deus vai te abençoar por estar aqui participando conosco, mas na hora do pão e do suco de uva, não participe. Não participe. Você não discerne ainda, não participe. Você será abençoado pela sua obediência. Então, isso Deus abençoa, a obediência nossa. Agora, você que já tem todos esses requisitos, já aceitou Jesus, já é batizado, congrega, né? Sabe discernir o corpo do Senhor Jesus, você deve participar. Ah, pastor, mas ontem eu dei um chute na minha sogra, né? Não faz isso não. Trate a sua sogra com respeito, né? Mas peça perdão à sua sogra, peça perdão a Deus, se conserte com Deus, se conserte lá com a pessoa que você ofendeu. Eu dou um exemplo aqui da sogra, pode ser qualquer situação, pode ser qualquer pessoa, e participe da ceia do Senhor. A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Então a palavra é bem clara, ela não diz que você não deve participar, ela diz que você deve se consertar e participar.
É isso que a palavra diz, é isso que está escrito. Nós lemos juntos aqui, né? A Bíblia foi aberta e a gente leu junto aqui. Então participe. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Porque o que seria mais importante? O céu ou a Santa Ceia? E se Jesus voltar agora, você que não vai participar da Santa Ceia e que tem os requisitos para participar, você não vai? A Santa Ceia então sobrepujou a obra que o Senhor Jesus fez na sua vida? Então, tenha cuidado com o que você está recusando hoje, porque você não sabe a hora que ele vai chegar. E pior, e mais eminente, ninguém sabe a hora que vai partir dessa terra. Então se conserte e participe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. E essa oração é uma oportunidade de você se consertar. Primeiro com Deus e depois com a pessoa que você ofendeu. Ah, mas ela não está aqui. Se conserte com ela na oração e depois você vai lá fazer o conserto pessoal com ela. Mas já se conserta já agora. Aproveite essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. E aí você vai poder participar da Santa Ceia. Eu digo às pessoas que cumpriram aqueles requisitos que nós já falamos aqui, já pelo menos 2 vezes aqui hoje, né? Então, vamos falar com Deus agora. Esse é o momento de você fazer essa ligação com o Senhor, né? E depois nós vamos apresentar os elementos da Santa Ceia, né? E fazer mais um louvor e participar da Santa Ceia do Senhor. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos participando da ceia do Senhor. Eu quero colocar cada uma destas vidas que estão orando comigo agora, essa pessoa que vai participar da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nesse momento, cada um está fazendo o seu autoexame. Nesse momento, cada um está colocando diante do Senhor aquilo que precisa ser consertado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos estes que estão neste momento, orando juntamente comigo, recebam do Senhor agora o perdão, a purificação, para que possam participar de uma forma digna, de uma forma aceitável da ceia do Senhor. Vai falando com esse coração. Meu Deus, vai perdoando, vai tirando essa mágoa, esse ressentimento, essa tristeza, essa dor, essa pessoa, meu Deus, que está triste porque ela falou aquilo que ela não deveria ter falado, ela ofendeu a outra pessoa, ela talvez tenha até agredido, meu Deus, mas nesse momento ela tem a oportunidade de se consertar com o Senhor, de se consertar com esta pessoa, e depois ela tem a oportunidade de ir até esta pessoa de fato e se consertar pessoalmente. Mas nesse momento ela está fazendo aquilo que pode, se consertando com o Senhor e se consertando com essa pessoa, trazendo aí a sua consciência, meu Deus, para esse exame, para que ela possa participar da ceia do Senhor. E eu peço ao Senhor que todos aqueles que irão participar e todos aqueles que cumprem esses requisitos que foram colocados agora e que vão participar, participe de uma forma digna e que seja uma bênção na vida deles em nome do Senhor Jesus. Para isto, neste momento, nós estamos agora levantando os elementos dessa Santa Ceia. O pão e o suco de uva, representando o pão, o corpo do nosso Senhor Jesus, e o suco de uva, o sangue do nosso Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti todos esses elementos que estão sendo apresentados agora. Essa pessoa que está apresentando aí no seu lar, na sua casa, nós consagramos todos esses elementos ao Senhor agora em nome do Senhor Jesus, para que nós façamos esse memorial, não apenas um ato mecânico, sem significado, mas um ato de profunda fé, em obediência, lembrança, respeito por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E toda honra, meu Deus, toda glória e todo louvor sejam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus.
e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer agora mais um louvor e depois então nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora participar da ceia do Senhor, a ceia que Ele nos ordenou que fizéssemos, né? Como um memorial até o dia da volta dele. Interessante que ele diz até o dia que ele vai voltar, né? Então, marcando aí essa esperança, né, que a igreja tem da volta do nosso Senhor Jesus. E quando estava sendo ministrada a ceia, né, o nosso irmão apóstolo Paulo, lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, graças te damos por esse pão, que representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sofrimento que Ele passou por nós, tudo que Ele sofreu, tudo que Ele padeceu pelos nossos pecados. Nós aqui nos lembramos sim, reconhecemos, cremos e agradecemos. Muito obrigado, Senhor Jesus,
por esta obra maravilhosa que somente o Senhor poderia fazer por nós. Agora, participe do corpo do Senhor Jesus. Participe do corpo do Senhor Jesus. Segure aí o pão na sua mão. Apresente a Deus. Agora, coma do pão. Participe do corpo do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Não foi sangue nem carne, mas é o Teu Espírito Santo que está cuidando de cada um que está participando agora. É o Teu Espírito Santo que está falando a cada coração nesse momento. Nós podemos sentir a Tua presença. Nós podemos sentir o Teu cuidar. A Tua unção sendo derramada do alto de nossas cabeças, a planta de nossos pés. Glorificado e exaltado, Senhor, seja o Teu santo e poderoso nome, porque através desse ato de fé, o Senhor está abençoando vidas nesse momento. O Senhor está fazendo obras maravilhosas em cada coração neste momento. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Receba então aí na sua casa o sangue do Senhor Jesus. Receba aí, apresente o cálice contendo suco de uva a Deus agora. Vamos falar com Deus. Senhor, aqui está o cálice, contendo o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós cremos nesse poder para a remissão dos nossos pecados, nesse poder para a nossa santificação, nesse poder para a nossa regeneração, nesse poder para a nossa salvação eterna, dessa nova aliança, que somente o Senhor Jesus, somente o Senhor poderia fazer por nós. Nós cremos. Eu creio. E essa pessoa que está agora também apresentando o cálice ao Senhor, está dizendo para o Senhor: eu creio, meu Senhor. Então, se você crê, participe agora do sangue do Senhor Jesus. Beba do cálice. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Glorificado e exaltado seja sempre o Teu santo e poderoso nome. Ah, meu Pai, eu sei que nesse momento esse sangue está renovando fé em muitos corações. Esse sangue está acendendo agora nesse momento o Teu Espírito Santo. Está alegrando, está fazendo lembrar, está trazendo paz, está trazendo esperança. E toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam para o Senhor. Porque este memorial que o Senhor nos deixaste é para que nós possamos nos lembrar que da mesma forma que um dia o Senhor subiu naquelas nuvens, um dia também o Senhor descerá para resgatar a Tua igreja. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa salvação que somente o Senhor poderia nos dar. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração e reconhecemos que toda esta obra é mérito somente Seu. Nós não podemos fazer nada, nós não temos parte nenhuma com isso. Veio tudo do Senhor e tudo para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor. A nós cabe o crer
e obedecer, e mesmo assim isso vem pelo teu poder. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre todos que participaram da ceia do Senhor, mesmo aqueles que não puderam ainda participar por não estarem ainda dentro dos requisitos bíblicos, mas que participaram aí da oração e participaram da fé. Que o Senhor derrame as bênçãos poderosas sobre estas vidas, em nome do Senhor Jesus, e que tudo seja, Senhor, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos agora, aquele momento aí, estamos chegando no finalzinho aí do culto, né? Mas é aquele momento em que nós oramos a Deus, né? E aquele momento em que você vai colocar diante de Deus a luta, o problema, a causa que você está enfrentando, né? Você que está passando aí por uma situação difícil, talvez na sua vida conjugal, talvez na sua vida familiar, né? Talvez aí um problema material, um problema financeiro, talvez um problema que você está enfrentando na sua saúde. Só Deus sabe o que você está enfrentando. Você, claro, né? Você sabe o que você está enfrentando aí. Mas lembrando sempre a igreja que é importante nós buscarmos as coisas lá de cima, as coisas lá do alto em primeiro lugar. Então, busque também a comunhão com Deus, busque o fortalecimento espiritual, o renovo espiritual. Busque isso também. Não deixe de buscar as coisas espirituais, mas também não deixe de colocar todas as coisas que você está necessitando, tudo na sua vida diante de Deus. Você tem uma prova para fazer? Coloca diante de Deus. Você tem uma entrevista para fazer? Coloca diante de Deus. Você está esperando um diagnóstico? Coloca diante de Deus. Você vai fazer uma cirurgia? Coloca diante de Deus. Você, o seu familiar, seja quem for, coloque diante de Deus. Fala com Deus, porque Ele tem poder para transformar todas as coisas. O nosso irmão Luiz é que vai estar fazendo essa oração, como sempre ele faz. Ele vai fazer uma intercessão geral e você vai estar orando juntamente com ele, com todos nós, colocando diante de Deus a sua vida e as suas necessidades no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e com a oração no nome do Senhor Jesus. Pastor Aguilar, o senhor está me ouvindo? Estou vendo. Glória a Deus. Irmão, tem um problema no som aí. Tem problema no som? Aham. Aí melhorou. Tem hora que melhor, parece que deve ser algum mau contato. E agora, pastor? Agora melhorou. Melhorou? Sim, sim. Tá ótimo. Então vamos lá. Eu vou começar novamente, tá, pastor? Ok. Tá. Eu botei um plug aqui para melhorar, mas o plug piorou. Então eu vou começar de novo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela Santa Ceia, como mesmo o Senhor ordenou, fazer isso em memória de mim. Então nós temos que entender que a nossa salvação foi pelo derramamento, morte e derramamento do sangue de Jesus Cristo. E por isso, nós que fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que estar muito felizes, porque temos a eternidade, alcançamos paz com o nosso Deus Pai, com o nosso Pai. Colocamos agora diante de Ti, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, e Te pedimos, meu Deus, seja o Senhor a nos trazer respostas. Eu não sei, nem o pastor Aguilar sabe, quais são as necessidades de cada um, mas o Senhor é o nosso Deus provedor, o nosso Jeová Rafá, o Deus que cuida de tudo.
que na verdade já cuidou quando nos enviou o seu Filho para a nossa salvação. Mas temos as nossas dificuldades aqui nessa terra. E temos, como está na tua palavra, como falou o apóstolo Paulo em Filipenses, que nós temos que colocar todas as nossas angústias diante de ti. E a paz que provém do Senhor vai guardar os nossos corações. Então, estamos colocando aqui diante de ti, cada um de nós, as nossas dificuldades. E estamos pacientemente aguardando a sua resposta, porque sabemos que o Senhor não deixa ninguém sem resposta. Então, que o Senhor nos oriente, que o Senhor traga as respostas, e nós sabemos que muitas vezes nós podemos estar pedindo o que não é segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, e por isso a resposta não chega. Quando estamos com uma conduta pecaminosa, e isso cria barreira entre nós e o Senhor, e também, meu Pai, em nome de Jesus, quando não é o momento, então nos conceda paciência, fala conosco, usa o teu Espírito Santo para revelar a tua vontade aos nossos corações, para que tenhamos paz nos nossos corações e vivermos segundo o seu querer, porém sinceramente felizes e satisfeitos, porque não somos dessa terra, não pertencemos a essa terra, e porque também sabemos que esse corpo que nos causa muito problema, nos causa muitos problemas, que irá envelhecer, que reside o pecado, que ainda temos que viver em luta com ele. Nós vamos morrer e ter um corpo glorificado. E isso se comprova que a verdadeira fé em Jesus Cristo não é ter medo da morte. Então, que o Senhor nos dê forças, toma-nos pela nossa mão direita e nos conduza para podermos enfrentarmos todas as dificuldades nessa vida. Porque Jesus falou, é certo que no mundo tereis aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o nosso Deus e Pai, que nos protege, que nos guarda e que nos conduzirá até a eternidade junto dele. Pai, eu coloco o Brasil agora em tuas mãos e quero lhe pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe o nosso Brasil, livre o Brasil do mal, que o Senhor alcance aos nossos representantes legais, que eles venham se arrepender dos seus maus hábitos, que venham realmente a ter a consciência por se converterem e serem submissos a Ti, e que eles venham a se converterem para que tenhamos uma vida calma e tranquila. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor livre o Brasil da fome, que o Senhor livre o Brasil da miséria, do caos social, do caos político, do caos econômico e do caos financeiro. Quero lhe pedir que o Senhor não permita que nós venhamos a perder as nossas riquezas para as outras nações, que possamos gozar dessas riquezas, sermos um povo próspero até materialmente, porque este também, se o Senhor nos deu tudo isso, foi para que nós pudéssemos desfrutar dele. Por fim, eu peço que o Senhor conceda que os campos produzam cada vez mais, que a indústria venha a florescer, que o comércio continue pujante e que a prestação de serviços siga da mesma maneira, crescendo. Por fim, em especial, eu abro um parênteses para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Seja o Senhor, eu te peço mais uma vez, a tocar no coração dos nossos representantes. Seja o Senhor a trazer sabedoria a quem lhe agradar, para elaborar um plano de recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu também peço no sentido espiritual, seja o Senhor a trazer consolo e força através do teu Espírito Santo, a fortalecer a alma de todo o povo do Rio Grande do Sul, para superar, meu Pai, em nome de Jesus, toda essa
todos esses prejuízos, todas essas perdas, que o Senhor console os corações sofridos, quantas pessoas morreram, essa devastação que causou, quanta desgraça. Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Vamos então agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? E pedir a Ele que abençoe essa semana que está iniciando hoje. Pedir a Deus que esteja abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. O culto da semana que vem será também por volta das 8h30 da manhã, e você é convidado a estar conosco aqui ao vivo, né? Através do Instagram, né? Através do Google Meet e também através das plataformas que nós colocaremos as gravações no YouTube, né? No Facebook, WhatsApp, onde o YouTube puder alcançar. Vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos, levar o pensamento ao trono da graça. Senhor nosso Deus e Pai, eu concordo com a oração que o teu filho fez agora, tudo aquilo que ele colocou por todos, e também a oração que cada um fez agora, cada vida, cada irmão, cada irmã, colocou diante do Senhor as suas necessidades, as suas lutas, os seus problemas. Concordo com todas as orações em nome do Senhor Jesus e reforço também os pedidos que o irmão Luiz e todos que oraram junto com ele no sentido da recuperação do Rio Grande do Sul, do cuidado com o povo gaúcho, aquele povo lá, para que eles possam ser consolados, para que eles possam se recuperar. E o Senhor faça como o irmão Luiz pediu aí, faça-se de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade, mas que tenha ali uma pessoa ali que tenha um bom plano de recuperação para todo o Estado, para a economia, para as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, envia os recursos, né, Pai? Precisamos dos recursos, então envia todos os recursos necessários para que essas coisas possam acontecer. Que console o coração daqueles que perderam ali entes queridos, Pai. Uma situação realmente muito triste, e nós oramos aí pelo povo do Rio Grande do Sul, por todos os habitantes lá, por todos que lá nasceram, para que o Senhor abençoe aquela terra, abençoe aquela gente. Abençoa cada pessoa que está aí participando conosco deste culto, a sua vida, a sua casa, a sua família, todos que estão ligados a eles. Que o Senhor conceda a todos, meu Deus, um final de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença. Seja o Senhor guardando, protegendo, livrando de todos os males, suprindo, ó Deus, em todas as suas necessidades. O Senhor conhece as necessidades de cada um, aquilo que eles vão enfrentar nesta semana, aquilo que está esperando um diagnóstico, aquilo que está aguardando aí uma entrevista, uma resposta, aquela questão familiar, aquela questão conjugal. Seja o Senhor trabalhando na vida de cada um, prosperando a vida de cada um, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, no nome do Senhor Jesus, que estejam completamente debaixo da tua santa e gloriosa proteção, no nome do Senhor Jesus. Que ao termo deste culto, que o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe a todos, abençoe o teu povo, abençoa a tua igreja. É o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Desejo a você, a sua família, uma semana muito abençoada na presença de Deus. Que Deus abençoe seus projetos, seus planos, e que Deus esteja aí cuidando aí do seu coração, cuidando aí dos seus temores, de tudo que você tem colocado diante dele. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.